pessoal, me chamo Renata Feliciano, estamos hoje aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos fazer uma revisão da nossa videoaula anterior, em que nós falamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476. O que vocês lembram? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam, podem visualizar as videoaulas anteriores e aí depois a gente retoma. Não se esqueçam de fazer os exercícios, que também é um modo de nós avaliarmos dúvidas ou o que foi aprendido, tudo bem? Então, prosseguindo, a queda do Império Romano do Ocidente, como eu já tinha dito a vocês, ocorreu em 476. E vocês lembram quais foram as causas do fim do Império Romano? Pois bem, sobretudo nós vimos o fim da escravidão e vimos também as invasões dos povos bárbaros. Após a invasão desses povos bárbaros, que entre os que se destacavam os eslavos e os germânicos, nós vimos que esses povos eles foram se consolidando, se organizando no antigo território do Império Romano. E aí ocorreu em 481 o reinado de Clovis e o estabelecimento do Reino Franco, que era um desses povos germânicos. Em 496 houve a conversão de Clovis ao cristianismo. E lembre que essa aliança entre os reinos germânicos e a Igreja Católica foi muito importante, porque a partir dessa aliança, o apoio da Igreja Católica, lembre-se que o cristianismo foi a religião adotada no Império Romano. E voltando, e essa aliança entre os reinos germânicos e a Igreja Católica favoreceu para que eles conseguissem manter a unidade territorial e conseguisse também ampliar, expandir os seus territórios. Em 714, Carlos Martel torna-se o mais importante prefeito de palácio. O que isso significa? O reino franco, que era, o rei Clovis, o seu líder político, que tinha o reino franco, que tinha o Clovis como seu líder político, ele dividiu o seu território e os entregava aos seus prefeitos de palácio, que eram os membros responsáveis pelo auxílio na administração. E Carlos Martel se tornou o mais importante desses prefeitos de palácio. E quais eram as consequências desse destaque de Carlos Martel? Em 732, Carlos Magno conquista vários territórios e torna-se o chefe maior do Ocidente. Por quê? Lembrem que Carlos Martel foi o quê? O sucessor de Clovis após a sua morte. Carlos Martel, por ele ter se tornado um importante prefeito de palácio, ele se tornou o sucessor de Clovis e após a sua morte ele deixou o território para seus filhos. O seu neto, Carlos Magno, deu continuidade à sua expansão territorial. Deu continuidade à expansão territorial que iniciou com Clovis lá no Reino Franco. Em 732, ele conquistou vários territórios, tornando-se o chefe maior do Ocidente. E o que vai acontecer? Carlos Magno vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que isso significa? Lembra que quando você conquista vários territórios, a expansão territorial é tão ampla que você não pode ter mais um reino, você acaba tendo um império. E Carlos Magno, ele não podia ser coroado imperador do antigo Império Romano, porque o Império Romano já tinha acabado. Então ele vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque ele era um descendente de povos germânicos.
Lembra que os povos germânicos eram também povos bárbaros, né? E ele foi coroado pelo Papa Leão III. E vocês percebam que ao ser coroado por um Papa, aí a gente consegue perceber ainda mais a união desses reinos germânicos com a Igreja Católica. Ou seja, ao longo do tempo, essa união ela só foi se consolidando cada vez mais. Após a morte de Carlos Magno, foi o quê? O início do fim do Império Carolíngio. Esse Império Carolíngio que vai substituir o Sacro Império Romano-Germânico. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente eu digo, deem uma visualizada nas videoaulas anteriores, porque nós estamos falando aqui numa revisão. Então, se vocês estão achando que perdeu alguma informação, não há problema nenhum. Revisem as videoaulas anteriores, tudo bem? O fim do Império Carolíngio vai ser o início de uma outra passagem da história da Europa naquele período. Pelo Tratado de Verdun, o que significava o Tratado de Verdun, né? Os descendentes de Carlos Magno, os seus herdeiros, seus netos, que eram Luís, Carlos e Lotário, eles vão dividir esse império entre si. Ou seja, após a morte de Carlos Magno, aquele Império Carolíngio, que anteriormente foi o Sacro Império Romano-Germânico, né, que ocorreu depois de longa expansão territorial, com apoio da Igreja Católica, ele vai ser fragmentado, ele vai ser dividido. E o que vai acontecer com essas terras, né? É o que a gente vai visualizar mais pra frente, porque não se esqueçam que história é causa e consequência. A gente não estuda um fato isolado do outro, não, são consequências, né? Baseados em ações anteriores. Então a gente aí não vai ficar sem saber o que aconteceu. Nós vamos ver a continuidade dessas ações na próxima videoaula, tá? Por enquanto a gente vai dar continuidade à nossa revisão, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre as invasões bárbaras, que foi um período de intensa disputa por territórios, nós vimos, né? E dessas disputas de territórios, esses povos, eles conseguiram se consolidar e a partir dessa consolidação foram surgindo os reinos germânicos, o reino dos francos, o reino dos anglo-saxões, ou seja, o reino dos diversos povos bárbaros. Foi também um período de forte processo migratório, ou seja, eles migravam, eles se deslocavam, né? Por isso o nome de invasões bárbaras. E eles foram responsáveis pelo fim do Império Romano do Ocidente. Tudo bem? Os principais povos bárbaros que invadiram o território, né, do antigo Império Romano do Ocidente foram os germânicos, que dividiam-se em visigodos, vândalos, suevos, lombardos, francos e dentre outros. E os eslavos, que entre eles estavam os russos, croatas, tchecos. O que a gente consegue perceber? Que os germânicos, eles eram oriundos, procedentes do norte da Europa. E os eslavos, eles eram procedentes mais do leste europeu. Então, esses povos bárbaros, eles migravam de vários territórios, várias partes da Europa. Tudo bem? Então, dentre os reinos germânicos que nós vimos, né, que foi a consolidação desses povos bárbaros no antigo território do Império Romano, nós vamos fazer aqui uma revisão quanto à localização. Os francos, né, que tinha Clovis como seu líder político, eles se localizavam na região da Gália, onde atualmente é o país França. Os anglo-saxões nas Ilhas Britânicas, onde atualmente nós temos Inglaterra, Escócia. Os visigodos
na Península Ibérica, onde atualmente há os países Espanha e Portugal, e os lombardos na Península Itálica, onde atualmente se encontra a Itália. A religião desses reinos germânicos, eles eram animistas, ou seja, eles acreditavam que elementos da natureza, animais, eles possuíam uma alma. Tá? E quanto à sociedade, as bases sociais dos germânicos, elas mudaram, baseado do contato com os povos romanos. Porque vocês não podem deixar também de levar em consideração que quando esses povos bárbaros eles invadiram o Império Romano, quer dizer que eles dizimaram toda a população romana, tacaram fogo em tudo, acabaram com tudo. Não. Eles preservaram a cultura romana, mesmo porque os romanos, eles tinham um vasto território, eles eram um grande império. Então eles já dominavam a administração, eles já dominavam os códigos civis, eles tinham já experiência em administração. E aí os germânicos, eles vão fazer o quê? Eles vão preservar essas informações. Vão preservar, sobretudo, aqueles patrícios que eram os aristocratas, né, da sociedade romana. E, como eu já tinha dito para vocês, eles vão adotar a Igreja Católica como aliados. Eles vão adotar o cristianismo como religião. E o cristianismo era a religião do Império Romano. Então, as bases sociais germânicas percebam que tinha muita influência do contato com os romanos. O comércio romano e as constantes guerras geraram uma disputa entre esses povos, né, os povos bárbaros. Por isso, essas diferenças. E aí, eles utilizavam a guerra para obter escravos para venda e também para que eles pudessem se apropriar de mais terras. Vamos continuar a nossa revisão na próxima videoaula, tudo bem?